Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria me aprofundar um pouco mais nesse tema, que é uma causa que há muitos anos, antes de chegar aqui no Senado Federal, eu já conhecia os senhores pela televisão, colegas senadores, por acompanhar o trabalho, mas é um assunto que me motivava bastante, porque eu percebi o que está por trás da liberação, senador Alessandro, dos jogos de azar, né? Tive a oportunidade de estudar em alguns países exatamente qual é a jogada, sem nenhum tipo aí de brincadeira com a palavra. Mas muito interessante essa sua confirmação. Eu lhe agradeço. Primeiro, seja muito bem-vindo, senhor Danilo Trento. Eu tentei com os colegas aqui, o presidente aceitou desde o início para que o senhor viesse aqui. É muito importante seu depoimento. Nesses 2 anos e meio que nós estamos aqui no Senado, a gente vê lobbies poderosos atuando aqui dentro, né? E um dos lobbies mais fortes que existe e que está em curso nesse momento, não nessa casa, ainda, mas pelas matérias de veículos de comunicação aqui do país, veículos tradicionais, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, diz que quer definir a votação, olha a coincidência, da liberação da jogatina no Brasil, através de cassinos, resorts, são chamados agora de resorts integrados. Olha os nomes bonitos que eles trazem, quer definir a votação até o final desse ano, ainda no meio de uma pandemia que a gente vive. E eu queria fazer umas perguntas ao senhor com base na sua confirmação sobre a ida a Las Vegas. O senhor, mais uma pergunta antes, o senhor trabalha exatamente o que o senhor faz para retirar o seu sustento? Qual é a sua atividade? Só para entender. Senhor senador, com todo respeito, eu irei exercer o silêncio. Mas não dizer qual a atividade de trabalho? É uma pergunta sobre o seu ofício. Isso não vale comprometer de jeito nenhum. Pois não. Só para suspender a contagem de tempo do senador Girão, para garantir o tempo dele. Por favor. Senhor senador, eu tenho uma empresa, a Primarcial Hold, como já foi exposto aqui, e trabalho também como diretor da Precisa Medicamentos. Eu lhe agradeço. Diretor institucional. Eu lhe agradeço. Uma dessas empresas, ou a Precisa Medicamentos, ou a Primarcial, tem algum tipo de negócio de representação com a empresa americana Las Vegas Sand Corporation, que tem um presidente dela, que é o Sheldon Adelson, que é em Las Vegas? Senhor senador, a Primarcial não, e acredito que a Precisa também não. Tá. O senhor viajou para Las Vegas, a gente já teve a oportunidade aqui de visitar, é isso que eu quero lhe perguntar. Lá é o grande coração dos jogos de azar, né? É uma cidade que vive isso. E grandes conglomerados estão lá, inclusive tentando entrar no Brasil. Eu lhe pergunto, essa sua ida a Las Vegas, qual foi exatamente o objetivo da viagem e quem o acompanhou?
Senhor senador, com todo respeito, irei exercer o direito do silêncio. O senhor foi com algum parlamentar, que o senhor falou que conhece vários parlamentares, né? O senhor foi com algum parlamentar nessa viagem a Las Vegas? Senhor senador, com todo respeito, eu irei exercer o direito e permanecer em silêncio. Houve alguma relação de sua ida a Las Vegas, ou com políticos, como de alguma forma acompanhando, para tratar do projeto de lei que libera os resorts integrados no Brasil, dessa indústria? Não, senhor senador. Não? Tá, porque está acontecendo aqui, senhor presidente, uma grande coincidência. E aí eu queria confirmar, o nosso colega anteriormente falou aí da viagem a Las Vegas, e está tendo uma coincidência de uma comitiva do Senado Federal embarcando também para Las Vegas, mais ou menos nesse período. Exatamente. Mais ou menos nesse período. Eu estou com os dados aqui, eu só queria a confirmação, até para facilitar o trabalho, o senhor Danilo. Que dia foi que o senhor viajou para Las Vegas? Agora, o senhor deve, não sei se o senhor fez mais de uma viagem para Las Vegas, não é isso? Senhor senador, eu irei exercer o direito ao silêncio. Ok, pois eu tenho que dar a informação. A verdade, ela tem que ser entregue, né? Tem que ser entregue. Então, a gente está com os dados aqui, a própria comissão. Eu já estava com o requerimento pronto, senador presidente Randolph, para fazer o pedido aqui, né, das companhias aéreas da viagem no começo do ano passado, de 2020. Mas eu vim com milho e a Ana aqui, a equipe da assessoria, veio com a pipoca, né? Porque a informação já estava aqui na CPI e eu não sabia, eu estava querendo, porque eu fiquei intrigado com esse assunto, que é uma causa que eu abraço antes de chegar aqui e que eu acho um grande risco para a vida dos brasileiros. Eu quero fazer uma colocação para o senhor. O senhor viajou no dia 23 para Las Vegas. São as informações que a gente tem aqui. Eu vou lhe perguntar mais uma vez. Algum parlamentar ou alguns parlamentares viajaram com o senhor aqui do Senado Federal? Ou se encontraram com o senhor lá em Las Vegas? É importante que o senhor diga essa informação para a gente. Senhor senador, com todo respeito, eu irei permanecer no silêncio. Ô, presidente, eu vou lhe passar aqui para as mãos. Eu vou lhe passar. Senador Por gentileza. apenas para retomar o que pela manhã falamos, e os advogados seguramente estão cientes disso. O direito ao silêncio conferido pelo ministro Barroso não é absoluto. Ele é diretamente vinculado à possibilidade, ao seu direito, ao exercício do direito de não se autoincriminar. Não é absoluto. A pergunta que faz o parlamentar, senador Eduardo Girão, a priori não tem conteúdo de possível autoincriminação. Ele pergunta se Vossa Senhoria foi para Las Vegas acompanhado por parlamentares. Então, essa reiterada tentativa de fugir das respostas difíceis, a não ser que o senhor, com a anuência dos seus advogados, entenda que essa parceria com parlamentares tem conteúdo de crime. Exatamente. E aí, vou lamentar muito, mas vai ser importante para a CPI saber disso. Senhor Danilo e sua douta defesa, eu vou esclarecer, reiterar aqui o que foi dito pelo senador Alessandro Vieira. Inclusive, se o senhor quiser mais uma vez, a gente pode suspender por 2 minutos para o senhor consultar os advogados. Veja, a pergunta sendo feita é se o senhor foi para Las Vegas. O senhor já confirmou que foi para Las Vegas. A pergunta seguinte que foi feita é quem foi junto com o senhor para Las Vegas? Quais parlamentares participaram dessa viagem? Se esta informação lhe autoincriminar, lhe cabe o direito ao silêncio. Só dá Se uma não dica. lhe autoincriminar,
não cabe ao direito ao silêncio. Se lhe autoincriminar, leva à dedução dessa CPI, que foi uma viagem com indícios de crime. Exatamente. Uma viagem criminosa. Exatamente. Então, só a lógica cartesiana aqui para apresentar para análise sua e dos seus advogados. Se o senhor quiser, essa CPI só dar uma informação para ele minutos. Refletir um pouco, senador presidente. Só dar uma informação. O senhor tem as datas aí, não tem? Pois Data. o voo saiu de Guarulhos. O senhor estava nesse voo de Guarulhos para os Estados Unidos, destino Las Vegas, no dia 23 de janeiro do ano passado. 23, um voo que o senhor saiu. E o senhor voltou no dia 27 de janeiro. Ou seja, 4 dias nos Estados Unidos, numa agenda que a gente também tem informações aí por trabalho da imprensa brasileira, que conseguiu informações da agenda. E foi uma comitiva do Senado Federal, junto com a Embratur, inclusive com o atual ministro, que é do Turismo. O atual ministro do Turismo estava, porque era o presidente da Embratur e hoje é o ministro do Turismo. Eu quero lhe fazer essa pergunta, eu peço que o senhor, isso não é incriminar, que o senhor pode fazer esse tipo de trabalho, de representação, de tentar aproximar corporações do governo brasileiro. O fato é que nós estamos em curso aqui com legislação, votando a qualquer momento na Câmara sobre isso. Tem um grupo de trabalho formado lá para liberar. Essa é outra coincidência. Por favor, senhor. Senhor senador, com todo respeito e baseado no meu habeas corpus, eu irei permanecer em silêncio. Isso leva à dedução dos membros dessa comissão parlamentar de inquérito que esta viagem teve indícios de crime ou foi criminosa. E isso você tem com direito à assessoria jurídica. É um caso raro de delação ou de confirmação de possível envolvimento com crime com assessoria jurídica para a confissão. Importante. Perfeitamente. Então, a informação que a CPI já tem, uma viagem da qual o senhor participou com a presença do ministro do Turismo do atual governo, Vossa Senhoria utiliza do direito constitucional ao silêncio por acreditar que ela lhe autoincrimina. Se lhe autoincrimina, então há indícios de crime nessa viagem. E essa informação, presidente, olha o detalhe, a Polícia Federal que nos passou essa documentação aqui, no caso, para a CPI do voo do senhor Danilo Trento. Então, é uma informação com muita credibilidade. E, coincidentemente, no mesmo período, eu vou passar as mãos agora do senhor, existiu uma requisição para essa comitiva do Senado. E diz o nome aqui dos senadores. Uma requisição? Uma requisição, e eu quero passar aqui para o senhor, que foi pago, inclusive, com dinheiro, dinheiro do Senado Federal. Então, eu vou passar para o senhor. E tem matérias na imprensa sobre os senadores que participaram dessa viagem. Eu encerro. Viagem oficial. O presidente do Senado era o senador Davi Alcolumbre. Brasília, 4 de dezembro de 2019. A viagem foi autorizada no dia 17 de dezembro de 2019. Quem requisitou a viagem o que ocorreria entre os dias 23 a 24 de janeiro de 2020 foi o senador Flávio Bolsonaro. Encaminho para o relator a informação trazida à CPI pelo senador Eduardo Girão. Autue isso, por favor. Determina a autuação para a secretaria e para o relatório do senador. Eu quero dizer que já terminei as minhas perguntas. Eu acho que aí é algo que tem começo, meio, né, e fim. E essa matéria que chamou a atenção da coluna do jornalista, que é muito tradicional, Leandro Mazzini. E o antagonista também trouxe nessa comitiva, senador presidente Randolfo Rodrigues, trouxe outras informações também, que foi pago pelo Senado Federal em janeiro do ano passado. Perfeitamente. Obrigado, senador Girão. Vossa Excelência traz e resgata na vossa inquirição informação muito importante
para essa comissão parlamentar.